Olá, meu nome é Ney Herman. Muito obrigado por permitir que eu entre em sua casa neste momento. Está começando mais uma edição do programa Opinião aqui na TV Vila Velha, cada vez mais a TV que a nossa gente vê. Hoje nós vamos falar sobre o BPMOA, o Batalhão da Polícia Militar de Operações Aéreas Base Campos Gerais. Comigo no estúdio está o comandante da Base Campos Gerais, o Major Júlio César Pucci. Major, obrigado pela sua presença hoje aqui. Obrigado, Ney. É uma satisfação falar sobre os serviços do batalhão que vão ser empregados aqui nos Campos Gerais para todos os telespectadores da TV Vila Velha. Agradeço sua presença novamente. Nós voltamos em instantes. Por favor, fique conosco. Programa Opinião. Apoio Supermercados Tozeto. Bem mais que um supermercado. Iniciativa Cartuchos. Tudo em informática, mas tudo mesmo. Olá, estamos de volta com o segundo bloco do programa Opinião. O tema de hoje, BPMOA, Batalhão da Polícia Militar de Operações Aéreas, Base Campos Gerais. Comigo no estúdio está o comandante da base, que vai funcionar aqui na região de Ponta Grossa, o Major Júlio César Pucci. Major, eu gostaria de parabenizar o senhor e, parabenizando o senhor, estendo, obviamente, o cumprimento ao governo do estado e à prefeitura de Ponta Grossa pela iniciativa de trazer algo que é, sim, extremamente importante para salvar vidas nos dias de hoje, que é a rápida locomoção, algo que em países mais ricos podemos encontrar com certa facilidade, mas que em países do terceiro mundo, e ainda estamos no terceiro mundo, ainda somos considerados desse grupo, por uma série de fatores, isso é mais difícil. Portanto, é sempre uma atitude corajosa do ponto de vista financeiro e é necessário, obviamente, que exista boa vontade política também por trás desse processo, para que esse serviço seja estendido à população de uma determinada região, e no caso específico a região dos Campos Gerais, que tem 1,5 milhão de pessoas que vão ser beneficiadas com as ações do BPMOA. Aliás, vamos começar pelo histórico do batalhão. Nem sempre foi BPMOA, até bem pouco tempo atrás o nome era outro. Era outro. Nós iniciamos, logicamente tem toda uma história, nós iniciamos com a aquisição de aeronaves no governo Requião. Né? E depois o governo Pessutti assumiu na transição e no final de 2010, então ele criou o famoso GRAER, que era o Grupamento Aéreo e de Resgate da Polícia Militar. E nós iniciamos com os serviços apenas em Curitiba e na região metropolitana de Curitiba. Aí o atual governador Beto Richa, era um processo de campanha, lançou um projeto eleitoral para estender esse serviço, que apenas atendia Curitiba e região metropolitana, para todo o estado do Paraná. E ele assumiu o governo, ganhou as eleições à época e começou a descentralizar o serviço por Londrina. Eu fui, inclusive, o primeiro comandante da base do batalhão em Londrina. Depois ele colocou um helicóptero, daí não é uma base do BPMOA, mas colocou um helicóptero da saúde, só fazendo aeromédico, em Cascavel e em Maringá. E agora, no último ano do mandato dele, finalizando o governo, ele está criando a base Campos Gerais. Portanto, cumprindo uma promessa de governo. Não sou político, sou técnico, mas é uma coisa que a gente acompanhou, ajudou, deu sustentação técnica para que isso acontecesse, portanto, acaba sendo um filho de todos. Mas, é como você falou, se não houver a vontade política, a coisa não anda, a gente sabe muito bem disso. Então, há que se fazer o reconhecimento desse serviço ter sido descentralizado nesse governo Beto Richa. E como funciona a parceria para que a base Campos Gerais entre em operação? Ou seja, ela vai entrar em operação dia 19 de março, mas o fato é que para que isso acontecesse foi necessário uma união de esforços. Quem entra com o que nessa parceria entre prefeitura e governo do estado? Quem paga essa conta? Exato. Né? Exatamente. É uma ferramenta muito cara o helicóptero, né? E é importante a gente explicar que esse serviço está vindo agora, mas as tratativas, já nós estamos há 2 anos fazendo todo o estudo, a costura de como implantaríamos essa base. E eu me lembro no início, eu gostaria de contar essa história, no início, na primeira vez que eu vim a Ponta Grossa fazer uma explanação de como o serviço poderia ser
executado e a forma como a gente poderia trabalhar isso, e fiz uma palestra na Associação dos Municípios dos Campos Gerais, e falei, olha, a base Ponta Grossa, né? Aí o prefeito, Marcelo Rangel, levantou a mão e falou, Major, vamos começar com base Campos Gerais, né? Porque daí beneficia, nós estávamos dentro da Associação dos Municípios dos Campos Gerais, e falou, nós unimos força, e daí temos a força, já começa pelo nome mais forte, agregando mais valor, né? Então, aí surgiu a base Campos Gerais, com essa iniciativa do prefeito. Para nós estarmos em Ponta Grossa, foi elaborado um convênio a 3 mãos, né? Com a Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, ela entra com a estrutura física, ou seja, ela nos cedeu um hangar no aeroporto de Santana, ela reformou esse aeroporto, nos dando qualidade de trabalho, acomodando a tripulação. Ela é responsável por manter os custos também, os custos fixos, água, luz, telefone, material de limpeza, de faxina, dessa base. Investimento até agora em torno de 250 a 300 mil reais da Prefeitura Municipal. Essa é a responsabilidade da Prefeitura. Secretaria de Saúde do Estado, né, que é através da Regional de Saúde, a doutora Sheila, que é a regional. Ela entra com a alocação da aeronave, o maior custo, né, que não é barato. Então ela fez todo o processo licitatório para alocação, e esse helicóptero é um helicóptero específico da saúde, configurado na versão aeromédica como se fosse uma UTI móvel. E a Secretaria de Segurança, ela entra com os pilotos, o know-how que nós temos de operação, né, de pilotagem, que nós estamos no dia a dia, né, e a Secretaria de Saúde confiou a nós a operação dessa aeronave, né, de uma forma que nós conseguimos, então, instalar a base, cada um dando uma parte para que a base Campos Gerais, então, pudesse ser essa realidade que está sendo hoje. Uhum. A Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, ela entra com o material humano, no caso, os pilotos, os profissionais, é isso? É isso. E ela entra com mais alguma coisa, porque ela entra com mais um helicóptero, que nós temos que deixar isso muito claro. A Secretaria de Saúde está alocando um helicóptero para a saúde, que nós, policiais, pelo know-how que temos, vamos operar esse helicóptero. Mas ele vai ser especificamente para atender emergências clínicas, né, infarto, AVC, e também as emergências de trauma, acidente, ferimento por arma de fogo, ferimento por arma branca, etc. Qualquer tipo de trauma, que se ache necessária a utilização do helicóptero. A Secretaria de Segurança entra conosco, e nós vamos ter tentando colocar um segundo helicóptero, que nós temos um helicóptero reserva em Curitiba, que fica lá parado para cobrir a baixa manutenção dos demais helicópteros. Então esse helicóptero reserva, ao invés de ficar em Curitiba, como nós estamos muito próximo, ele ficará em Ponta Grossa para atender as ocorrências policiais. Então, eu não posso prometer que ele ficará da mesma forma como o helicóptero da saúde 100% do tempo aqui, mas nós teríamos aí em torno de 70% um segundo helicóptero de menor potência, mais limitado, logicamente, mas só para atender a área policial. Nós tivemos recentemente 2 grandes eventos policiais em Ponta Grossa que foram relevantes e que tiveram repercussões no estado e nacionalmente, que foi a situação do carro forte, próximo ao pedágio, que há relatos dos populares que nós ouvimos, que a troca de tiros só acabou porque os marginais escutaram o barulho do helicóptero. Então, quer dizer, o helicóptero ele tem esse impacto, né? O que nos causa, num primeiro momento, um fator de orgulho por chegarmos, fomos a primeira viatura, entre aspas, né, a chegar no local, mas ao mesmo tempo nos causa receio porque o poder de fogo deles era muito forte e poderia, uma eventual troca de tiro conosco, derrubar o helicóptero. Enfim, nós estamos trabalhando isso também. E o segundo evento que teve foi um evento que houve em Palmeira, estouraram os caixas eletrônicos em Palmeira, em 2 ou 3 agências, marginais preparados, um crime organizado, né, e que teve uma repercussão também muito grande. E que também nós viemos atender, né? Então, só que infelizmente ainda o batalhão não está instalado, teve que vir um helicóptero de Curitiba, chegou, é até bom contar essa história, chegou na Serra do Purunã, o helicóptero não conseguiu passar por causa da camada estava muito baixa, estava fechada a serra. Então teve que vir um helicóptero de Londrina, da nossa outra base, para vir a Ponta Grossa, o caminhão de abastecimento de Curitiba teve que vir para cá, teve uma logística, né, para ele abastecer e dar apoio às equipes de terra. Mas com isso tudo nós perdemos muito tempo,
E o fator tempo, a gente sabe que é essencial nesse tipo de ocorrência, né? Nós perdemos aí praticamente 2 horas de carro, os marginais já haviam trocado de carro algumas vezes e eles conseguiram fugir pelas estradas rurais. Na realidade, o serviço, tanto de segurança pública quanto de saúde, ganha uma ferramenta, como o senhor mesmo disse, o helicóptero é uma ferramenta, que é fantástico, né? E aí, pelo seu relato em relação ao aspecto de segurança pública, a gente nota como vai fazer diferença ter um helicóptero aqui, né? Por questões realmente climáticas, né, que são próprias da mudança do primeiro para o segundo Planalto, aqui no estado do Paraná. Então, é óbvio que se o helicóptero ficar por aqui, vai ser melhor para atender as ocorrências que estão, infelizmente, pipocando nessa região. Tivemos recentemente um assalto bem arrojado num grande supermercado da cidade, isso no Atacadão aqui, em Ponta Grossa. Então, é visível que realmente esse tipo de ferramenta se faz necessária nos dias de hoje, né? Então, nós precisamos desse tipo de ferramenta. E essa ferramenta vem em boa hora. Você colocou esse ponto do Atacadão, né? O helicóptero utilizado na segurança pública, aos moldes que a gente utiliza em Curitiba, aquilo que eu falei, talvez a gente não tenha 100% esse helicóptero policial aqui, mas vamos ter uma boa parte do tempo, e isso vai gerar, à medida que o tempo passa, a tendência desse serviço aí se enraizando e a gente conseguir fazer com que a gente tenha esse serviço 100% do tempo da mesma forma como a saúde. Mas existem estudos e pesquisas, né, que colocam que um helicóptero em patrulhamento, né, aéreo, principalmente em Los Angeles, foi quem fez essa pesquisa, ele corresponde a 35 viaturas em terra, um helicóptero no ar. Esse trabalho preventivo que faria o serviço de 35 viaturas. Por quê? Porque o deslocamento dele é muito rápido para qualquer tipo de ocorrência. A população, né, qualquer cidadão, normalmente a gente voa baixo, né, a uma altura baixa e a pouca velocidade, né? O cidadão, não há uma pessoa na rua que não olhe para cima vendo um helicóptero passar, né? Então ele olha uma viatura que voa. Ele se sente, dá uma sensação de segurança no cidadão, ele sente aquela coisa de ter a polícia por perto, né? E o mesmo, esse impacto positivo que acaba acontecendo no cidadão, acaba acontecendo no marginal, de forma contrária, porque ele vê um helicóptero passando, se ele tem alguma intenção de fazer ou cometer algum crime, ele acaba pensando 2 vezes, sabe, pô, tem um helicóptero girando aqui e rapidamente eu posso ser observado. De repente, né, ele tem esse pensamento. Então, a gente acaba, ao mesmo tempo que proporcionando uma sensação de segurança na população, a gente acaba criando um sentimento de intimidação no marginal. E aí entra uma terceira grande coisa aí, uma grande ferramenta de marketing, né? Porque para o Estado, é o Estado presente, né? É o Estado que está ali mostrando a sua cara, a Polícia Militar, um policiamento ostensivo e preventivo. Essa é a obrigação nossa da Polícia Militar, um dos pilares nossos. Então, enfim, como você falou, potencializa muito a questão da área de segurança, e isso eu estou falando na parte preventiva. Sim. Mas a gente pode dar vários exemplos em ações de rebeliões, de estouro de caixa eletrônico, de acompanhamentos, de roubos a furtos a carros, enfim, de elementos no mato, transporte de tropa rapidamente. Nós fazemos, por exemplo, colocando o exemplo do carro forte no pedágio, nós localizamos um marginal aquele dia, e depois que já tinha passado um tempo, nós voltamos, porque o deslocamento de Curitiba até o segundo pedágio foi em torno de 14 minutos de voo, né? Por isso foi a primeira viatura a chegar no local. Nós retornamos para pegar os cachorros do canil, do choque, para trazê-los rapidamente. Eles farejaram o sangue de um marginal e 4,5 km do local, no meio do mato, eles localizaram o segundo marginal. Então, quer dizer, as facilidades que o helicóptero tem por deslocar rapidamente, pousar em qualquer lugar, ser rápido, né? Vencer grandes distâncias em curto espaço de tempo, isso é fundamental, tanto na área de segurança quanto na área de saúde. Eu ainda vou focar um pouquinho mais na área de segurança, já que a gente entrou por essa vereda agora. Eu vi a sua apresentação na Câmara Municipal de Ponta Grossa, apresentação feita aos nossos vereadores. E nessa apresentação, o senhor mencionou, por exemplo,
um helicóptero, herança agora essa que eu vou mencionar da Copa do Mundo, que tem uma câmera de, agora não sei se 10 milhões de reais ou dólares, acho que foi reais. Então, 10 milhões de reais que consegue ter diversos tipos de imagem, inclusive a imagem por ondas térmicas, ou seja, é possível verificar o calor corporal. Então não há como se esconder. Não há como se esconder. Eu estou certo? Você poderia falar um pouquinho sobre esse equipamento para a gente? Claro. Esse foi um equipamento que foi um legado da Copa do Mundo, né? Na verdade, nós ganhamos o equipamento, o helicóptero nós já tínhamos. Então esse equipamento, nós temos 2 helicópteros que tem toda a parte fixa para receber esse equipamento. Daí tem esse equipamento que daí obviamente é a câmera, que ela pode ser instalada em um helicóptero ou outro. Isso para evitar que esse helicóptero entrar em manutenção, tem um segundo que tem a parte fixa que pode receber essa câmera. Claro. Essa câmera foi um legado da Copa do Mundo, que todas as cidades sedes da Copa receberam esse equipamento. Esse equipamento ele fica em Curitiba, especificamente, ele não fica instalado no helicóptero, ele fica fora, ele demora 1 hora para instalar esse equipamento e limita demais a operação da aeronave. Então por isso ele fica fora. Esse equipamento ele é utilizado em operações pontuais, digamos, tem uma rebelião ou tem um cumprimento de mandados de busca e apreensão que precisam a gente voar à noite por qualquer motivo, né? Uma grande catástrofe ou um assalto com grande repercussão, a gente instala rapidamente esse equipamento e vai fazer o trabalho de segurança pública com isso. Esse equipamento nós conseguimos, apenas para fazer uma referência, como se fosse um Globocop ou um equipamento que é utilizado por algumas TVs. Sim. Que consegue fazer a imagem em HD, né? E fazer a transmissão dessa imagem em tempo real para a nossa central de operações em Curitiba ou para um veículo nosso que receba esse sinal do helicóptero. Então é um equipamento que potencializa muito situações de grande crise, né? Principalmente rebeliões, a gente acaba pairando, fazendo um voo pairado alto, captando imagens de dentro do presídio e repassando automaticamente para os comandantes que estão nesse centro de comando e controle. E daí eles distribuem o pessoal em terra de acordo com as imagens que eles estão vendo lá de cima. Enfim, é um equipamento que tem como você falou, a gente cansa de voar com esse equipamento à noite, em área de mata você consegue ver os animais, pelo calor, né, passando. Já prendemos alguns marginais que em confrontos armados, né, foram para o mato e eles nem imaginam que nós estamos vendo eles, a gente orienta de cima as equipes de terra para que localizem o marginal e prendam. Eu acho que é como eu disse, outra ferramenta, né? Mais uma ferramenta. Uma ferramenta, né, que fantástica. Pode, em momentos pontuais, em situações pontuais, esse equipamento vir de Ponta Grossa, de Curitiba para Ponta Grossa, para nos dar apoio aqui em qualquer situação que haja necessidade. Mas obrigatoriamente esse equipamento fica em Curitiba, até por questões de manutenção, etc., e acomodação, mas pontualmente ele vai ou para Londrina, a gente opera muito na fronteira com esse equipamento também, né? E também pode ser operado aqui em Ponta Grossa quando for necessário. Uma outra coisa que é muito comum na área de segurança pública é a contaminação da cena de um crime, por exemplo. E o senhor mencionou isso na sua palestra aos vereadores municipais aqui de Ponta Grossa. Embora eu nunca tenha conhecido vereador que não seja municipal, né? Mas tudo bem. Feito o gracejo agora, mas de qualquer maneira, na Câmara Municipal, então, o senhor conversou com os vereadores e falou também sobre essa questão da preservação da cena do crime. Então, chega-se com a equipe de helicóptero até o local, sem a contaminação, e, por exemplo, os cães do canil, que são treinados para isso, podem sair em busca dos criminosos, preservando todo o olfato do local, ou seja, não existe a possibilidade de contaminação do ambiente. Isso também é uma demonstração clara de como o helicóptero pode ser útil dentro de um processo de investigação, correto? Perfeito. Eu vou colocar aí, a gente entra nos detalhes, né? Normalmente o que acontece em acompanhamento, quando acontece estouro de caixa eletrônico, se não é de imediato, o serviço de inteligência começa a trabalhar, né? E fatalmente os policiais se deparam, ou seja, com crime organizado, com esses assaltantes de banco, ou qualquer outro criminoso, mas quando se depara, normalmente eles entram em fuga e abandonam o carro
e quando vê que a coisa está muito próxima, eles vão para o mato. É normal isso acontecer em qualquer situação de confronto, né? É muito arriscado, né, tecnicamente, os nossos policiais, uma dupla ou 3 policiais, entrar no mato, né, para se embrenhar no mato para tentar abordar o policial ou correr atrás do policial. A ideia é que a gente cerque o local, certo? E peça apoio justamente para preservar o nosso policial. Nessas situações, o que acontece? O tempo é outro fator primordial. A gente pede, os policiais são orientados para que preserve o local, para não contaminar com o cheiro deles o carro abandonado ou alguma peça de roupa abandonada, etc., qualquer coisa abandonada pelo marginal. E normalmente a gente transporta rapidamente os cães, porque tem 2 grandes vantagens, né? Primeiro, é que quanto mais rápido a gente chegar, mais o cheiro está presente, né? E o segundo é também que, dependendo do local, o canil está muito longe. Nós temos um canil aqui em Ponta Grossa, temos canil em Curitiba, nas grandes cidades nós temos canil, mas nas pequenas não temos. Então, digamos, aqui acontece uma ocorrência aqui, digamos, em Telêmaco Borba. Eu desconheço, mas acredito que não tenha canil. Né? Até o cão chegar lá, vai demorar, eu acredito que 1h30, em condições normais, né, para chegar lá. Aí tem 2 coisas, a questão de preservação, de manter o cheiro, né? E a segunda coisa é que o cão, no deslocamento, ele já tem um desgaste. Esse cão de faro, ele é um cão que tem um faro muito apurado, mas que ele também tem um desgaste rápido. Então, com o transporte do helicóptero, a gente ganha rapidez nisso, né? Tanto na preservação do local e ainda do cheiro estar um pouco mais forte, quanto a preservação do cão, que ele chega inteiro lá para fazer aí a perseguição do marginal no mato. Você vê que a gente está entrando nos detalhes, e a gente faz, por exemplo, o transporte do antibomba, o pessoal do antibomba, a gente faz o transporte da equipe antibomba, só tem em Curitiba. Então, os estouros de caixa eletrônica estão acontecendo nas cidades pequenas, onde tem muita estrutura de segurança, o pessoal está se aproveitando disso. E normalmente eles deixam material explosivo. Então tem que ser isolada toda uma área, tem que aguardar o antibomba chegar, né, para desativar, para acomodar esse material e transportar esse material. E dependendo, se for numa cidade como um pouco mais distante de Curitiba, quanto tempo vai demorar para chegar lá. Então também a gente faz o transporte desse pessoal. Normalmente a gente faz o transporte com o nosso avião. E aí entra uma outra coisa bacana, né? Nós temos nossa frota, nós temos 4 helicópteros hoje e 2 aviões. Dos 4 helicópteros que nós temos, um dos helicópteros foi foi apreendido com drogas e repassado para a utilização do BPMOA. E os 2 aviões também apreendido com droga, um do Abadi e repassado para o combate ao crime, né? Então são medidas em que a justiça ela está revertendo esse patrimônio do crime para a polícia para combater o crime organizado. Então está acontecendo um movimento muito, muito bacana, muito legal, que é essa destinação de armamento, veículos que são apreendidos com crime para reverter para a polícia militar, justamente para estruturar as forças públicas e combater o crime. Major, muito obrigado pela participação nesse bloco. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes. Programa Opinião. Apoio Supermercados Tozeto. Bem mais que um supermercado. Iniciativa Cartuchos. Tudo em informática, mas tudo mesmo. Olá, estamos de volta com o terceiro bloco do programa Opinião. O tema de hoje, BPMOA, o Batalhão da Polícia Militar de Operações Aéreas, Base Campos Gerais. Comigo no estúdio está o Major Júlio César Pucci, comandante da Base Campos Gerais. Major, nós falamos muito sobre segurança pública no bloco anterior. E falávamos no intervalo que o helicóptero que foi locado pela Secretaria de Saúde e transformado numa UTI aérea, digamos assim, ele vai ficar exclusivamente para os serviços de saúde. Então os serviços de segurança pública vão ser executados por uma outra aeronave que provavelmente vai ser, no mínimo, emprestada parte do tempo pela base de Curitiba para a base Campos Gerais. E no que se refere ao serviço aeromédico, bem, nós sabemos que o serviço aeromédico literalmente pode significar a diferença entre a vida e a morte.
né, em diferentes situações. E quando a gente fala desse tipo de atendimento, a gente fala de agilidade. O senhor mencionou no bloco anterior que uma viagem da 2ª Praça de Pedágio até o batalhão da Polícia Militar em Curitiba levava aproximadamente 14 minutos. Isso, obviamente, com as condições climáticas adequadas, né? Veja, 14 minutos nesse trecho de asfalto que nós estamos mencionando, são 75 quilômetros, se eu não me engano, é muito rápido. Né? Eu diria 1/4 do tempo rodoviário. 1/4 do tempo rodoviário. Essa UTI, ela realmente é quase completa, essa UTI aérea, ela é quase completa. Eu gostaria que o senhor descrevesse um pouco o helicóptero para a gente, para que daí nós pudéssemos prosseguir com a entrevista. Ela vem equipada como se fosse uma ambulância avançada do SAMU. O que acontece? Uma ambulância avançada do SAMU, ela tem... Primeiro que quem tripula essa ambulância é um médico e um enfermeiro. Existem as ambulâncias básicas e essa USAV, que eles falam, o termo correto, que é uma unidade de suporte avançado, ela consta um médico e um enfermeiro e todos os equipamentos para dar o suporte avançado de vida. Para aqueles casos mais graves, que necessitam de equipamentos mais sofisticados e de maior intervenção. E inclusive drogas, né? Vamos colocar adrenalina e outros medicamentos que o médico tem condições ali para fazer qualquer tipo de trabalho ou intervenção na vítima. Então, na verdade, o helicóptero ele vai ser uma unidade dessas de suporte avançado que voa, né? E vence grandes distâncias em curto espaço de tempo, justamente para atender esses casos mais graves em cidades onde não tem estrutura para dar o suporte àquela vítima. Não entendi. O senhor deixou bem claro que a cidade mais beneficiada com a base Campos Gerais não é necessariamente Ponta Grossa, mas sim as outras que nós temos em Ponta Grossa. Obviamente uma proximidade muito grande com os hospitais. Os hospitais estão a poucos minutos de diferentes regiões da cidade, os hospitais que nós temos aqui, mas não é o caso de Ortigueira, de Telêmaco Borba, de Tibagi, né? Então, que são cidades que precisam sim da nossa assistência. Então, se algum paciente precisar ser transportado rapidamente, no helicóptero tem um médico e um auxiliar para o médico, é isso? E um enfermeiro. E um enfermeiro. Um enfermeiro capacitado. Você imagine, vamos colocar um exemplo de uma cidade pequena, talvez Rebouças, ou Ipiranga, aqui perto, uma cidade dessas, uma emergência clínica, que não é difícil de acontecer, um AVC ou um infarto. Essa pessoa, Ney, ela vai... Qual é a porta de entrada dessa pessoa? Aonde que ela vai? Fatalmente ela vai chegar em Ponta Grossa, que é o hospital regional, que é o que tem estrutura, que tem mais complexidade, que pode dar o suporte. Mas aí a pergunta, quanto tempo essa pessoa vai levar para chegar no hospital? E o quanto, nesse tempo, ela se agravou o estado dela? Então, justamente o helicóptero tem, para essas emergências clínicas e também para emergência de trauma, de acidentes, etc., a gente fala da hora de ouro. A primeira hora após o infarto, o AVC, o acidente, o ferimento, etc. É importantíssimo para o médico chegar nessa primeira hora. Porque chegando dentro dessa primeira hora, né, começa a se formar um ciclo virtuoso. O que nós falamos com esse ciclo virtuoso? Cheguei na primeira hora. Menos sequelas para a vítima, menor sofrimento para essa vítima, menor tempo de internamento, provavelmente, porque ela foi atendida rapidamente e diagnosticada, estabilizada rapidamente. Né? Ou seja, acaba criando esse ciclo virtuoso, que ao final das contas acaba gerando uma economia para o Estado. Né? Porque se não tivesse sido a chegada rápida de um médico, uma pessoa qualificada, com todas as drogas, equipamentos para estabilizar essa vítima, né? E poder dar o diagnóstico e transportar rapidamente para um hospital de maior complexidade, todo esse tempo de transporte rodoviário até a chegada no hospital, com certeza o quadro dessa vítima ia se agravar muito. E provavelmente ela ia ficar um longo tempo internada se não acontecesse algo pior. Então o helicóptero trabalha muito em cima disso. Acidente. Vamos colocar acidentes ou ferimentos, traumas que a gente fala de uma forma geral. Né? Chegar rapidamente, conter sangramentos, a hemorragia,
Isso é meio que básico dentro da medicina do trauma, né? E precisa chegar rápido. Vou colocar um exemplo aqui. Ponta Grossa tem um entroncamento rodoviário, um movimento rodoviário muito forte, né? São muitos acidentes que acontecem no entorno de Ponta Grossa. E a porta de entrada, fatalmente, são os hospitais de Ponta Grossa. A concessionária, um dos maiores locais de acidentes que a gente comenta, eu sempre comento, dou o exemplo aqui, é próximo à Ortigueira, a Serra do Cadeado, né? Uma área que a concessionária Rodonorte tem a concessão. O médico da Rodonorte, ele fica de plantão em Ponta Grossa. Logicamente tem ambulâncias lá, mas ambulâncias básicas com o enfermeiro e o condutor, né? Que ele tem as limitações para poder... Normalmente um acidente naquela região, normalmente um acidente grave, com traumas relevantes, que precisa da presença do médico. Quanto tempo o médico vai levar de ambulância até Ortigueira ou aquela região? E daí quanto tempo para voltar com essa vítima e para que o hospital vai? Fatalmente vai voltar para Ponta Grossa. Então aí eu diria que já são 3 horas. Imagine como essa vítima chega aqui. Agora, helicóptero, Ortigueira, nós estamos a 20, 25 minutos para levar um médico e uma UTI até a cena do acidente. Essa que é a grande jogada, levar um hospital praticamente na cena e estabilizar essa vítima. Os nossos médicos, quando vão atender, quando eles saem, nós saímos para um atendimento de acidente ou infarto, ou que a gente tem algumas informações preliminares, o médico, à medida em que nós estamos acionando o helicóptero e se preparando para decolar, o médico está ligando para o hospital, olha, tem vaga, provavelmente tem uma vítima de infarto, tal, se preparem para receber essa vítima, ok? Quando ele chega no local que ele estabiliza a vítima, antes da gente decolar, ele fala, ó, realmente confirmado uma vítima de infarto, tem vaga aí, então se preparem para... Ou seja, quando a gente chega, o hospital está preparado, todo mundo mobilizado para receber aquela vítima, já sabendo o que ela tem, já preparando todos os equipamentos para agilizar ao máximo a vida dessa pessoa. Então, quer dizer, são uma série de detalhes envolvidos dentro do serviço, justamente em prol da vida, de chegar rápido, de um bom atendimento e com aí muito mérito dos nossos médicos, do sistema de saúde, né? E eu gosto sempre de enaltecer a pessoa do secretário Michele, secretário de saúde, que confiou na gente. Michele Caputo Neto. Exatamente. E ele praticamente levou esse serviço do aeromédico para todo o interior do estado. E os médicos, eles fazem todo esse trabalho de coordenação, além de dar o atendimento. Então, enfim, o serviço acaba se completando e tendo uma continuidade, né? Não é uma ilha, o nosso serviço ele não é isolado, daí eu chego e largo a vítima, não. Quando a gente chega, eles já estão preparados e sabendo que aquela vítima está chegando com aquele diagnóstico que precisa do tratamento de um neurologista, de um ortopedista, de um clínico geral, enfim, está todo mundo preparado para receber aquela vítima, o que agiliza e facilita muito o serviço em todas as partes. Então, eu acredito que realmente é um serviço que vai salvar vidas, né? Vai minimizar sofrimentos, vai diminuir tempo de internamento e, no final, quem ganha com tudo isso, logicamente, é a vítima, né? A população e o Estado, de uma forma geral. É porque é óbvio que tudo aquilo que tem um efeito mais antecipado, né, acaba sendo benéfico, né? Quando eu falo de efeito antecipado é o seguinte: se nós temos uma condição de fornecer ao paciente o atendimento adequado, né, obviamente a recuperação será mais fácil. Parece lógico, mas nem todas as autoridades públicas pensam assim. É verdade. Às vezes o simples não é tão entendido. Né? Não, infelizmente não. E por isso que eu falei de efeito antecipado. O efeito, obviamente, da recuperação. Exatamente. Isso a médio prazo a sociedade deve verificar. Porque um paciente que fica muito tempo no hospital também custa caro. Isso é um fato. Não estou dizendo que não deva ser tratado, pelo contrário, tem que ser tratado. E saúde é um direito de todos no Brasil, garantido pela Constituição. Só que se nós temos uma ferramenta como essa, como o senhor disse há poucos instantes atrás, a questão do ciclo virtuoso, de chegar na primeira hora, né, automaticamente a recuperação do paciente tende a ser melhor e menos dispendiosa. Ou seja, o investimento feito no serviço aeromédico acaba se pagando, correto?
Correto. E assim, eu não posso te falar assim precisamente, porque eu li alguma coisa na Europa, um estudo que foi feito sobre isso, que dizia que esse atendimento, de €1 gasto nesse atendimento, economizava 2 ou 3 na área de saúde, justamente dentro desse ciclo virtuoso que a gente está comentando. Mas que ilustra bem o seu comentário. Perfeito, obrigado inclusive pelo acréscimo. Eu gostaria aqui de saber o seguinte: o helicóptero de serviço aeromédico transporta quantos pacientes de cada vez? Um paciente. Um paciente. Não há condições de transportar mais. Então, por exemplo, é uma coisa bem interessante essa pergunta, porque num acidente de múltiplas vítimas, né, logicamente é priorizado pelo médico, ele faz uma triagem no local e verifica qual o paciente necessita do transporte mais rápido, aquele que pode aguentar mais fica, enfim, ele tem uma série, um protocolo que ele, pelo conhecimento, pela formação dele, são médicos qualificados, ele acaba priorizando qual tem que ser transportado primeiro. Já atendemos acidentes, recentemente eu atendi um acidente entre a Lapa e São Mateus, em que haviam 2 vítimas, era um local de difícil acesso e que necessitava vir para Curitiba, para o Hospital do Rocio, em Campo Largo, desculpe. E nós fizemos o transporte da primeira vítima para o Hospital do Rocio, retornamos para pegar a segunda vítima e levar. Né? Porque justamente, mesmo com esse trabalho de ir e retornar, com esse tempo gasto, seria mais vantajoso do que ela aguardar e esperar o helicóptero do que seguir rodoviário, porque ia demorar mais tempo. Né? E a ambulância que estava no local, ela não era uma ambulância com todos esses equipamentos para dar o suporte para ela de vida. Então poderia acontecer alguma intercorrência nesse deslocamento rodoviário e que daí a ambulância não daria esse suporte. Então foi combinado e brifado que ela aguardaria a primeira vítima aí, nós retornarmos no helicóptero e pegar a segunda vítima. Né? Recentemente também atendemos um acidente entre Palmeira e Irati, acho que é questão de 2 semanas, uma coisa que até repercutiu, não sei se repercutiu muito aqui, se eu não me engano, próximo a Paula Freitas, ali, uma região que tem ali, um acidente em que, infelizmente, morreu a mãe e a senhora, mãe de 2 crianças, e a avó das 2 crianças do acidente, e as 2 crianças sobreviveram. E nós transportamos as 2 crianças, só que daí, por uma questão de espaço do nosso helicóptero, nós conseguimos, uma não estava tão grave, ela pôde vir sentada, estava imobilizada com o braço, e a outra mais grave veio deitada. Aí, por uma questão até de humanidade, né, a gente acaba tentando ver, porque não vai deixar uma criança ali exposta com a família, uma cena terrível, né? Então a gente também trabalha essa questão de humanidade e a gente acaba, às vezes, ultrapassando ou passando por cima de um protocolo ou outro que a gente tenha de procedimento por uma questão de humanidade. Não tem como fechar os olhos. Não tem, viu? Não tem como você não se colocar na situação e algumas situações não tem como você não se envolver, certo? Como policial, por mais experiente que se seja, você se coloca no lugar e não tem como, é uma coisa que acaba passando por cima de você, né? Esse caso foi um caso que o pessoal transportou e eu achei que correto, perfeito, dentro do que deveria ser mesmo. Major, eu gostaria de saber o seguinte: o helicóptero ele tem um raio de atuação de quantos quilômetros? E um outro detalhe interessante também é quantos municípios vão ser atingidos. Certo, porque havia uma previsão de 57 municípios pela Regional de Saúde, pela terceira Regional de Saúde, que é dirigida pela Sheila Mainardes. Isso. Mas, na realidade, esse número é maior por conta do raio de ação do equipamento do helicóptero, correto? Exatamente. Veja, é difícil da gente limitar, né? Por exemplo, digamos, acontece um acidente fora desse raio de atuação, não quer dizer que a gente não vá atender. Sim, claro. Né? As cidades, também acontece alguma coisa numa cidade que não esteja dentro desse mapazinho, que é um mapa apenas de referência, né? A Regional de Saúde ela tem um mapa que contempla 56 cidades e o Comando Regional da Polícia Militar tem um mapa que contempla 71 cidades. Enfim, isso não é uma coisa que não há problema, não há nenhum tipo de conflito nisso, desde que a vítima precise, ela passe por uma triagem do médico aqui que entre ou via 192, SAMU, ou 193 para a regulação médica, e eles
achem que seja necessário o deslocamento do helicóptero, não há problema nenhum. Nós, no raio policial, nós atenderemos, tá certo? O mesmo número de municípios com o comando regional da Polícia Militar aqui em Ponta Grossa. Perfeito. E a aeronave tem autonomia para isso. Né? A aeronave ela tem uma autonomia de aproximadamente 650 km, 3 horas de voo, mas aí nós temos que considerar aquela questão peso-potência. Eu não posso sair full, com tanque cheio, com a capacidade de passageiros esgotada, e que eu não vou ter, aí, por exemplo, eu não vou conseguir ter potência para sair de um local de um acidente, que eu precise de potência, então eu tenho que tirar combustível para ganhar em potência. Então, uma questão de peso-potência, a gente trabalha normalmente 1h30, 2 de autonomia, para poder ter uma sobra de potência numa situação adversa. Dá quantos quilômetros isso? Isso dá em torno de 150, seria o raio daqui até Guarapuava, um pouquinho mais, com capacidade de ir, atender e retornar. Né? Podendo chegar a 250 com certa facilidade. Com certa facilidade. Mas daí eu teria que estar 250 para ir, 250 para voltar, né? Nós estaríamos dentro desse raio, mas daí eu teria que trabalhar com um pouco mais de combustível. Né? Então, mas no padrão nosso, nós trabalhamos nessa questão de 1h30 de autonomia, 2 horas de autonomia. Nós nunca trabalhamos com, digamos assim, o helicóptero fica lá com o tanque cheio de prontidão. Não, porque se eu tiver a 20 km um acidente, eu vou estar pesado, vou ter que ter médico, enfermeiro e vou pousar lá, pegar num acidente e vai entrar mais uma pessoa dentro do helicóptero. E isso vai fazer com que eu tenha dificuldade, porque normalmente o helicóptero pousa, a gente brinca que é como se fosse um elevador, né? Pousa na vertical e decola na vertical. Para eu decolar na vertical, eu preciso ter potência. Né? Se eu tiver muito cheio, com muito peso, vai limitar essa. Por isso que a gente trabalha com uma reserva aí, claro, para justamente não termos problemas e nenhuma adversidade nessas horas cruciais. Ouvindo aqui sua explicação sobre o ponto de vista técnico, fiquei pensando no seguinte: o senhor falou de um acidente próximo. A gente falou que as cidades da região vão ser mais beneficiadas, porque, sim, obviamente, Ponta Grossa se encontra com uma infraestrutura muito boa, né? Mas, digamos que aconteça um acidente em Vila Velha, são só 30 quilômetros. Né? Perfeito. Né? Vamos atender. É isso? É isso, vamos atender. Tá. Muito vai depender, logicamente, do quadro e estado das vítimas. Certo? Se for vítimas, eu estou com um braço quebrado, uma coisa que leve, consciente, estabilizada, não há necessidade. Os meios convencionais trazem. Nós não vamos sair, não precisa dispendiar um helicóptero para fazer isso. O custo é muito alto. Claro. Por isso os médicos que triam essas ocorrências, eles são muito bem orientados e precisam ter conhecimento técnico de quando utilizar essa ferramenta. Né? Isso a Secretaria de Saúde está fazendo treinamento com esses médicos, para justamente dar essa noção também de custos, que não adianta sair para pegar uma vítima com o braço quebrado e trazer para realmente aí uma ambulância, ela pode esperar, ela pode, né? Porque claro, enquanto eu estou indo para um braço quebrado, eu posso ter um infarto ao mesmo tempo. Enfim, são questões, existe um protocolo de atendimento que é seguido, né? E para determinados casos a gente faz o transporte. Vou dar um exemplo aqui, talvez fique fácil de entender. A gente trabalha muito no litoral do estado, né? Então, por exemplo, acontece às vezes alguma coisa na Ilha do Mel. Né? Nós trabalhamos sazonalmente, estamos lá, acontece lá, a pessoa quebrou uma perna na Ilha do Mel. Né? Em condições normais, se não fosse uma ilha, né, essa pessoa seria transportada de ambulância para o hospital. Como é a Ilha do Mel, né, imagine uma pessoa, uma vítima com a perna quebrada. Aí põe num barco para chegar no continente, normalmente vai vir batendo esse barco, né? Ele vem trepidando, né? Vai mexendo com essa fratura, né? Vai desestabilizando, um desconforto tremendo. Né? Enfim, nesses casos, logicamente, a gente avalia e entra aquela questão, né? Se eu posso fazer isso em 15 minutos, 20 minutos, por que eu vou deixar essa vítima 2 horas? Né? Entra a questão de humanidade, uma série de coisas. Então, uma série de... Aí tem que ter um barco para fazer isso. Né? Enfim, é uma série de recursos materiais que tem que ter para fazer. Mas não é o caso de transporte de helicóptero, mas é o caso porque eu vou ter que ter um barco, vou ter que ter toda uma outra estrutura para fazer. Enfim, então aí a ferramenta é utilizada nesses casos.
É uma questão de conjuntura, né? Conjuntura. E bom senso. Também. Bom senso impera. Né? E aí fica também uma curiosidade. Eu falei na abertura do programa em 1,5 milhão de pessoas. É mais ou menos esse o volume de pessoas que terão a opção de usar o helicóptero se for necessário? Desculpe, não entendi. 1,5 milhão de pessoas, mais ou menos? 1,5 milhão de pessoas. Que nós vamos atender nesse raio de 70 municípios. O mapa que eu tenho é 1,5 milhão, 1,6 milhões mil pessoas em torno de 70 municípios. Realmente a população agradece, então. Né? Eu gostaria de saber o seguinte, como se aciona o serviço para requisitar o helicóptero caso uma pessoa julgue que é necessário? Ela vai ligar para o SAMU ou para os bombeiros, e daí os bombeiros, os médicos do SAMU que vão fazer essa triagem? Como funciona? Muito boa pergunta. Nós temos 2 portas de entrada. Aconteceu um acidente, um caso, uma emergência clínica, né? Normalmente vai entrar ou pelo 192, pelo SAMU, seja da cidade, ou seja aqui em Ponta Grossa, ou regional, que está sendo instalado, ou 193, que seria o CIAT ou o Corpo de Bombeiros, que é mais comum o Corpo de Bombeiros atender traumas e o SAMU atende a questão clínica, mas um pode trabalhar em cima do outro. Mas enfim, as ligações entram pelo 192 ou 193, essas emergências clínicas e de trauma. Certo? Lá vai ter um médico que normalmente ele regula e ele despacha o meio necessário para atender aquela vítima daquela emergência clínica ou de trauma. Se ele achar que essa emergência necessita do helicóptero, ele nos aciona, nós vamos estar de prontidão, ele nos aciona. Se ele achar que não, ele vai despachar o meio necessário para atender aquela vítima naquele grau que ele triou da ocorrência. As ocorrências policiais, elas podem ter diversas formas. Pelo um acionamento do batalhão de área que fale que esteja acontecendo alguma coisa lá na região dele. Nós vamos estar com um rádio policial. Normalmente a gente fica escutando. Então, por exemplo, Ponta Grossa e região, nós vamos estar escutando o que está acontecendo, as viaturas falando o que está acontecendo, e a gente pode se autoacionar, ou seja, a gente vê que uma ocorrência está acontecendo e que ela vai evoluir para alguma coisa maior, né? Que daí os meios convencionais vão ter dificuldades, a gente faz o autoacionamento, né? Ou ela entra pelo Copom, pelo 190, e que se o Copom ligar para nós e falar, olha, está acontecendo uma ocorrência assim, assim, assado, precisamos do apoio dos senhores. Ok, nós vamos sair para dar o apoio para eles. Enfim, a porta de entrada, ela pode ser essas 3 ou 4 formas que eu falei para você, né? Por fim, quantas pessoas vão trabalhar na base de Campos Gerais? Na base de Campos Gerais, de prontidão, durante o dia, nós vamos ter 4 policiais e 1 enfermeiro e 1 médico. 7 dias por semana, 30 no mês, o ano inteiro e assim sucessivamente. Então, é um serviço de pronto atendimento. Apenas, e é uma observação importante, durante o dia. À noite, nós, ainda aqui em Ponta Grossa, não vamos fazer voos noturnos. Vamos começar com voos diurnos por questões de segurança de voo apenas. E porque ainda a estrutura aqui, as leis do serviço de tráfego aéreo impedem, por questões de limitação de locais que sejam homologados pelas leis aeronáuticas para pouso noturno. Hoje, o aeroporto ele tem iluminação, mas para eu fazer voo noturno, eu tenho que sair de um aeroporto homologado noturno e pousar em outro aeroporto homologado noturno. Eu não posso pousar em qualquer lugar à noite. Então, eu poderia sair de Ponta Grossa e ir para Curitiba para pousar no Bacaxiri, no aeroporto do Bacaxiri. Mas eu não posso pousar numa rodovia, não posso pousar num campo de futebol, até porque eu não enxergo um fio que esteja cruzado, um fio de luz ou um poste, alguma coisa assim. Então, por questões de segurança, nós só vamos voar durante o dia. Major, muito obrigado pela participação nesse bloco. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes. Olá, estamos de volta com o 4º e último bloco do programa Opinião. O tema de hoje, BPMO, Batalhão da Polícia Militar de Operações Aéreas, Base Campos Gerais. Comigo no estúdio está o Major Júlio César Pucci, que é comandante da Base Campos Gerais. Comandante, antes de mais nada, muito obrigado pela sua presença hoje aqui. Esse é um bloco de considerações finais do programa. E a conclusão a que eu chego, obviamente, é que o serviço vai ser mais do que importante. Existem determinadas coisas que são interessantes, né?
nós não sabemos como era a vida antes de. Se perguntar para um adolescente se ele viveria sem o celular, ele vai dizer que não. Se perguntarem para a gente, na nossa geração, seria possível a vida sem uma geladeira? Não, os nossos avós viviam muito bem sem geladeira. É verdade. Mas eu estou fazendo essa comparação um tanto quanto simplista para dizer que depois que se tem um serviço como esses, o serviço aeromédico, disponível para toda a população, não apenas para quem tem dinheiro, o serviço de monitoramento, podemos colocar assim, né, de vigilância, de atuação de segurança pública, também de forma aérea, nós vemos que esse tipo de serviço acaba entrando nessa mesma categoria, ou seja, como que a gente passou tanto tempo sem, né? Graças a Deus não vai ser mais necessário ficar sem. Então, muito obrigado de novo, né? E é interessante que o senhor faz parte de uma família que é muito benquista aqui, como falávamos no intervalo, antes de começar o programa também. Seu pai, o coronel João Jorge, foi comandante do Corpo de Bombeiros, o seu irmão João Jorge também foi comandante da Polícia Militar aqui, e o seu outro irmão, Marcos Freitas, é o nosso procurador no município de Ponta Grossa. Então, procurador da prefeitura. Realmente é agradável saber que o senhor está vindo para casa, bem na verdade, né? Porque essa é a sua casa. Feito esse comentário um tanto quanto longo da minha parte, eu gostaria que o senhor aproveitasse esses instantes para as suas considerações finais. Bom, eu agradeço, né, a confiança. Você citou a minha família, né, e a minha responsabilidade dobra, né, porque justamente eu sou dos Campos Gerais, eu não posso decepcionar a minha família, o nome da minha família, então a responsabilidade dobra, mas eu tenho muito orgulho disso. Eu gosto de desafios, né, ser o primeiro comandante aqui da base dos Campos Gerais é um grande desafio, e eu tenho certeza, como você comentou, que esse serviço ele vai ser um divisor de águas, né, o que havia antes e o que há depois, porque realmente a qualidade do serviço salva vidas, né, minimiza sofrimentos, proporciona segurança ao nosso policial em terra, que tanto precisa. Ele precisa ter confiança, se sente seguro vendo o helicóptero, dando confiança para ele. Imagine o policial no confronto, sabendo que nós somos os olhos dele, que estamos vendo aquilo que ele não está vendo. Proporciona uma sensação de segurança para a comunidade muito grande, um impacto muito positivo, e ao mesmo tempo um impacto de intimidação na marginalidade, sabendo que se ele fizer alguma coisa grave, tem um helicóptero próximo a sua ação pode ser frustrada. Nós atuamos no apoio ao Corpo de Bombeiros, em salvamentos, em combate a incêndio. A gente não comentou sobre isso, mas atuamos fortemente em combate a incêndio. Nós temos um cesto de água que vai com 540 litros, que também, incêndios florestais, economiza muito tempo ao Corpo de Bombeiros e também alivia muito o trabalho dos nossos bombeiros. Uma outra área, a área de defesa civil, desastres, calamidades, enchentes, alagamentos, né? A única ferramenta que às vezes chega é o helicóptero ou para levar suprimento ou para tirar vítimas de locais de difícil acesso. E ainda eu vou dizer mais uma faceta que a gente é muito gratificante, transporte de órgãos, que o tempo é fundamental, cada órgão tem um tempo para ficar fora do corpo humano, e quanto mais rápido a gente fazer esse transporte, melhor a possibilidade de sucesso da vítima que vai recebê-lo. Enfim, as várias facetas do helicóptero, nós vamos estar atuando aqui em Ponta Grossa, levando serviço a todos os Campos Gerais, né? De repente até mais gente fora dessa área, porque pode acontecer, mas a gratificação pessoal, eu falo às vezes, o pessoal, você é muito entusiasmado, você vibra muito, mas é que o serviço está no sangue, né? Eu cresci dentro de um quartel, né? Vivi isso com meu pai, com meu irmão, né? E a gente acaba, isso não tem como fugir, contamina a gente de uma forma positiva. Então, realmente, eu sou muito entusiasmado, sou um profissional que tem uma gratificação pessoal muito grande de trabalhar nessa área, ajudando as pessoas, aquelas que mais precisam. A gente só sai realmente quando as pessoas mais precisam. E o sentimento que isso nos traz, a emoção que isso nos traz é muito grande. É um vício, né? Infelizmente, eu estou chegando no final da minha carreira e estou vendo que daqui a pouco eu vou ter que largar esse vício, né?
como uma pessoa largar o cigarro ou qualquer outra coisa, um hobby. Mas a gente trabalha com muito entusiasmo, com muita vontade. É muito bom chegar numa cidade, na nossa cidade natal, que as pessoas estão de portas abertas, de braços abertos nos recebendo, né? Tanto a população, a imprensa, os políticos. Eu vejo que a necessidade, a expectativa é muito grande e nós não vamos decepcioná-los, pode ter certeza. Então eu que agradeço o espaço, convido, se me permite, convidar a população de Ponta Grossa, nossos telespectadores, a comparecer no dia 19 de março lá no aeroporto Santana, às 10 horas da manhã. Vai ser uma cerimônia simples, acredito que vai ser muito prestigiado, o governador vai estar presente, muitas autoridades, enfim, mas eu gostaria de ver a comunidade de Ponta Grossa lá, visitando nossa aeronave, ela vai estar exposta para ver, fazendo perguntas. É um assunto que desperta muita curiosidade, tanto dos adultos quanto das crianças. E leve os seus filhos, vão conhecer o aeroporto, está bonito, o aeroporto está realmente, um clima muito bacana, eu acho que não poderia ser melhor. Então fico muito satisfeito, muito orgulhoso de estar presente, agradeço o seu convite e vou estar sempre à disposição de você, Ney. Obrigado. Novamente obrigado, Major Júlio César Pucci, comandante da base Campos Gerais do BPMU, Batalhão da Polícia Militar de Operações Aéreas. E muito obrigado a você que estava em casa nos assistindo até agora. O programa Opinião fica por aqui. Voltamos na semana que vem.